Olá! O nosso convidado de hoje nasceu em Contagem, Minas Gerais. O deputado federal Newton Cardoso Júnior é formado em administração de empresas, tem 37 anos, é casado e pai de 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. Newton vem de uma família de políticos. Ele é filho do ex-governador Newton Cardoso e da ex-deputada federal Maria Lúcia. Muito obrigada pela presença, deputada. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Rosália. Sem dúvida nenhuma, um prazer estar no seu programa. Muito obrigada. Vamos começar uma pergunta que é uma curiosidade. Com essa família de políticos, você se sente um predestinado a seguir a vida política? Predestinado, talvez não. Eu, a vida inteira, desde a minha primeira juventude, assim, sempre fui muito resistente a participar de qualquer atividade política como candidato, como protagonista. E também foi sempre da parte dos meus pais, meu pai e da minha mãe, sempre foi da parte deles o interesse de que eu não fosse candidato. E as coisas ao longo do tempo, a gente vai crescendo, vai vendo esse legado, a construção de um estado, a construção de um município como Contagem, vai vendo a obra que tanto meu pai quanto minha mãe fizeram e fazem, e isso vai trazendo em nós uma vontade de dar sequência, de conduzir esse trabalho. Você nasceu em Contagem. O que você lembra que te marca e que faz você recordar até hoje? Olha, Contagem é uma cidade incrível, uma cidade por conta do seu povo, um povo ordeiro, trabalhador, um povo que sabe o que quer. E eu me lembro muito da minha infância lá, principalmente pelo ambiente que eu vivia. Eu me recordo que foi aquele primeiro lugar que eu aprendi a andar de bicicleta, um lugar que você tem as memórias mais agradáveis. E uma coisa interessante que hoje talvez seja muito difícil para as nossas crianças, para os jovens no Brasil, e Minas Gerais e Belo Horizonte, Contagem não estão fora disso, que é a capacidade de ir para a escola a pé. Eu me lembro que aos meus 5, 6 anos de idade, eu saía da minha casa, ali no centro, ia para o Colégio Anchieta, com a minha mochila, sozinho, a pé para a escola. Isso aí você tinha quantos anos? Aos 6 anos de idade. Você já ia sozinho? Exatamente. Como é que pode imaginar hoje? Eu não verdade. consigo imaginar os meus filhos hoje indo sozinhos para a escola. E essa passagem assim por Contagem, você ficava mais no seu dia a dia lá ou eventualmente vinha para Belo Horizonte? O que você gostava de fazer no seu dia a dia, tirando ir para a escola? Bom, em Contagem eu passei a minha primeira infância lá, até os meus 7, 8 anos de idade, quando fui depois viver no Palácio das Mangabeiras, quando meu pai se tornou governador. Então, a minha memória daquela cidade é uma memória de estar nos ambientes do gabinete do prefeito, que era um ambiente que me trazia aquela imagem de suntuosidade. Lógico que um gabinete simples, um gabinete, lógico, de muita qualidade, mas aquilo realmente traz uma memória de que era um ambiente de muita ebulição, de muita coisa acontecendo. E eu sempre passeei muito pelo município, fui com meu pai, muito jovem, ver a construção de Nova Contagem. Ele sempre me levava para todo lugar que pudesse, eu estava com ele. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa e eu te relatei uma lembrança minha quando eu era repórter, que eu fui embrumado, seu pai era governador, fui embrumado para um evento, a inauguração de uma agência do Benji, e teve uma recepção também, um evento na casa da sua avó. Você contando que você lembra exatamente onde era a agência e que você ia muito embrumado. Então, as férias também você fazia um pouco dessa divisão de viajar para a casa da sua avó. Sim, meu pai, a característica dele, sempre manteve um contato muito forte, até hoje, com a sua família, sempre foi um filho que cuidou muito da minha querida avó, minha falecida avó. Então, nós íamos para Brumado a cada 3 meses, ou sempre nos feriados de festas juninas, pois lá tinha uma festa muito típica, e é uma cidade muito agradável. E lá é uma cidade que nós hoje investimos muito, por falar nisso, como empresa, temos muitos negócios lá do ponto de vista privado. E eu me lembro muito dessa época em que Brumado cresceu
com a construção dessa agência, a primeira agência do Banco do Estado de Minas Gerais, o BENGE, que foi instalada fora de Minas Gerais. É isso mesmo, verdade. Na sua opinião, quais são as vantagens e as desvantagens de ser filho de um governador? Olha, ser filho de governador, fui muito jovem filho de governador, então posso dizer que como vantagem é aquela condição de se viver em um ambiente que você tem, né, toda a construção de uma política do Estado, toda a construção daquilo que vai acontecer com o Estado, você consegue ver de antemão, né, consegue ver as coisas e participar de momentos históricos na nossa nação. Agora, como desvantagem, posso dizer que é talvez a dificuldade de estar com seu pai e com sua mãe na hora que você quer, na hora que você gostaria, pois eles acabam tendo uma agenda, uma demanda muito intensa como função, como prerrogativa da função, e eu tenho realmente essa memória de estar um pouco distante, às vezes, né, dos meus pais na hora que eu talvez gostaria mais. Até por conta dessa prerrogativa também, acontece de uma pressão em cima de uma criança. Por exemplo, você sentiu algumas situações de sofrer bullying, por exemplo, porque seu pai foi um político também polêmico, né? Como é que você passou isso na escola, por exemplo? Olha, eu passei realmente um pouco, sofri um pouco desse bullying, por conta da imagem, da memória, né, que as pessoas tinham do meu pai, e isso acaba refletindo e gera um pouco de incerteza, gera um pouco de insegurança, principalmente para uma criança, né, aos 8 anos de idade. Mas eu digo que hoje, voltando, olhando para trás dessa experiência, talvez tenha sido algo que fortaleceu muito a minha personalidade. Você lembra alguma situação, por exemplo, que te deixou extremamente infeliz ou desconcertante? Muitas vezes os colegas te diferenciam, né? Você se sente um pouco excluído, pois você não é talvez aquela criança normal, criança que faz parte do grupo. Então, eu sempre ia para a escola com muita proteção, com segurança, com motorista e aquela parafernália, né, ao redor do filho do governador, que é diferente do menino que vai para a escola. Então, esse momento, assim, esses momentos criaram realmente um pouco talvez uma memória não tão agradável. Você sentiu a exposição, por exemplo, você tem 2 irmãs, né? Tenho 2 irmãs e um irmão. E o irmão. Você sentiu essa exposição, no caso, por exemplo, específico da separação dos seus pais, que acabou indo, né, para a mídia, para a imprensa, por conta da separação e o valor financeiro? Eu lembro que teve essa história, você pode até confirmar, que a sua mãe teria até dito que, acho que era 2,5 bilhões, a fortuna, que queria uma participação, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, mas que seu pai teria até dito, minha fortuna é muito maior do que isso. Mas isso aí não importa, eu queria saber, assim, do seu sentimento em relação à exposição da vida privada dos seus pais. Olha, eu diria que é algo que eu não desejo a ninguém. A separação dos pais, por mais que os filhos sejam maduros, né, já tenham idade para entender todo o processo, é algo que cria uma desavença na família que realmente não vale a pena passar por isso. Então eu prefiro tentar conduzir a minha vida hoje valorizando cada momento meu com meu pai, cada momento com minha mãe, sabemos separar muito bem isso. Eu posso dizer com muita alegria, com muito orgulho, que sou pessoa de confiança do meu pai, pessoa de confiança da minha mãe, mas tentei até fazer uma ponte em alguns momentos e digo que errei nisso. Você tem espírito conciliador? Talvez um pouco disso, mas digo que errei. Uma separação é algo que cabe ao casal resolver e buscar um entendimento. Tá certo. Nós vamos conhecer mais a história do deputado federal Nilton Cardoso Júnior daqui a pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O programa BH News Entrevista está de volta e o nosso convidado é o deputado federal Nilton Cardoso Júnior.
Deputado, a gente estava falando agora no último bloco e me deu uma outra curiosidade aqui. A gente estava falando dos seus pais. Hoje, como que anda o seu pai e sua mãe? Como que estão as atividades atuais dos dois? Muito bem, meu pai vai muito bem, graças a Deus. Ele trocou de lugar comigo, né? Ele voltou para as atividades no nosso escritório aqui em Belo Horizonte, enquanto nós estamos lá em Brasília seguindo o mandato, né, em defesa do nosso Estado. E a minha mãe, da mesma forma, segue muito bem, cuidando das suas questões pessoais aqui em Minas Gerais, e ambos sempre grandes auxiliares, grandes pessoas com quem eu posso contar. Nos momentos de incerteza, de dúvida, a eles quem eu sempre procuro em primeiro lugar, para entender pela experiência que tem qual o melhor caminho, qual a melhor forma de conduzir. E essa forma de conduzir, como é que foi que você fez esse caminho solo, ainda mais tendo, né, o peso de um pai ex-governador e de uma mãe deputada? Como é que foi o seu sentimento em relação de trilhar o seu caminho sozinho, para não ficar naquela sombra, vamos chamar assim, da família? Sem dúvida, é uma ótima questão e vou contar um pouquinho dos bastidores disso. Em 2012, surgiu a possibilidade que eu fosse vice-prefeito numa chapa do prefeito que saiu, Carlinhos Moura, lá em Contagem. Sim. E quando ventilou-se a possibilidade do meu nome como vice na chapa, foi um grande rebuliço no município, todo mundo muito afoito com isso. E eu disse ao meu pai que não havia hipótese que eu poderia ser vice na chapa do Carlinhos. Por mais que eu goste muito do Carlinhos como pessoa, um grande amigo, mas não havia hipótese porque, em primeiro lugar, não estava preparado para sair das minhas atividades particulares. Eu tinha, né, toda uma condução dos negócios, toda uma condução não tinha substituto ainda naquele momento. E segundo lugar, que quando a notícia chegou nos ouvidos da minha mãe, ela quase me deserdou. Ela foi muito radical em dizer que não aceitava aquilo. Então eu precisei fazer realmente uma articulação, uma conciliação dentro de casa para ver qual o melhor caminho. Se fosse contra o pai, desagradava o pai e vice-versa em relação à mãe. Acabei desagradando um pouco o pai, mas eu fiz um acordo com ele, um acordo muito interessante. Disse que não seria candidato em chapa nenhuma naquele momento, mas que topava ser candidato a deputado federal em 2014, no lugar dele, se assim ele quisesse. Achasse. Então foi esse acordo que fizemos. No ano de 2013, eu comecei realmente a rodar o Estado para conhecer principalmente as pessoas do partido, do nosso partido, que estão aí, né, em todo o município de Minas Gerais, tem um representante do nosso partido. Fui conhecer essas pessoas, fui atrás desse grupo que sempre acompanhou meu pai, esse grupo que sempre acompanhou minha mãe também, e começamos a colocar o nosso trabalho, a organizar a nossa campanha para 2014, lá em Contagem também, que foi realmente uma campanha grande, uma campanha bonita, uma campanha de muito suor, de muito pé no chão e de caminhada por todo o Estado. Graças a Deus, com a bênção dos mineiros, nós fomos eleitos e começamos esse projeto. E você, quando chegou na Câmara, apesar de você já conhecer, né, o ritual por conta da família, uma coisa são os pais, outra hora é você chegar, sentar e falar, né, eu agora estou assumindo aí, né, meu destino. Qual que foi a sensação que você teve? Te assustou um pouco? Olha, foi uma avalanche. Né? Uma avalanche. Minha mãe sempre me diz, há uma diferença entre conhecer o caminho e andar o caminho. Verdade. Então, Brasília é uma cidade incrível, uma cidade que se passam todas as decisões nacionais e você precisa estar realmente preparado a abrir a cabeça. A gente precisa entender de vários assuntos, de discutir vários assuntos, às vezes ao mesmo tempo. Então isso me trouxe realmente uma mudança no meu perfil, pois eu sempre estive acostumado a trabalhar com um setor específico, algo, né, mais focado no setor rural, setor de agronegócio, setor de indústria, e passei a ter que conduzir questões muito maiores, questões muito mais diversas. Então isso foi uma mudança que abriu minha cabeça bastante e fiquei muito feliz por isso, apesar, né, de exigir também, né, um trabalho intelectual muito maior. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente se sente um pouco assim, sem aquela força do executivo, pois você cumpre a sua função como parlamentar, a sua função de legislar, de fiscalização,
mas é diferente da função de executar. Você não constrói, como parlamentar, como deputado, como senador, você não constrói da mesma forma que um executivo consegue construir. Então isso às vezes traz um sentimento de falta de dever cumprido. Mas o que eu imagino se por o executivo com a canetada você resolve ali. O legislativo tem todo um trâmite que às vezes demora a acontecer e frustra um pouquinho, né? Então essa talvez tenha sido o maior desafio até hoje para mim, superar isso, né? Transformar esse sentimento que às vezes é de demora, de lentidão, em ações práticas, ações pragmáticas que possam trazer algum benefício para o nosso Estado, para o nosso povo. Você é vice-líder do PMDB na Câmara e também da Comissão Executiva do partido aqui em Minas Gerais. Com essas funções, você se sente que está no caminho certo? Olha, o nosso partido é um partido bastante complexo, é um partido que tem, né, uma presença nas grandes decisões do Brasil, desde que o Brasil se fez uma grande nação. Então, eu tenho muito orgulho de estar presente na nossa executiva estadual, estar diante, né, da gestão. Sou o primeiro vice-presidente do partido no Estado e vice-líder, não do governo, vice-líder da bancada nossa em Brasília. E essa função é uma função que me agradou muito, pois tive a oportunidade de participar de algumas votações históricas, né, votações que foram realmente decisivas para o futuro do país, entre elas a votação do impeachment. Você achou ou imaginou que se chegaria nessa situação, o PMDB, com esse afastamento, esse rompimento entre o vice-governador Antônio Andrade, que é do seu partido, com Fernando Pimentel, governador de Minas, do PT? Realmente, são alguns cenários que são imprevisíveis. Mas eu destaco, Rosália, destaco para quem nos assiste nesse momento, o trabalho do nosso presidente da Assembleia, o presidente Adal Clever, que fez um feito que vai marcar para sempre Minas Gerais como o único presidente que foi eleito e reeleito na história da Assembleia por unanimidade. Isso significa que a força do nosso partido está presente por todo o Estado, reconhecida pelos pares, pelos deputados estaduais, e principalmente demonstrando que a condução do Estado está também em boas mãos do ponto de vista do Legislativo. Então, mesmo que haja essa divergência, que eu entendo que é uma divergência que precisa ser superada, precisa ser discutida, temos uma condição muito clara de condução a partir do nosso partido do Legislativo Estadual. Sim, mas nesse caso do próprio presidente da Casa, Adal Clever, com o vice-governador, há grupos distintos. A minha impressão é que parece que o seu grupo é mais ligado com o presidente da Casa, Adal Clever. Se tiver uma definição de racha, como é que você vai se posicionar? Na verdade, eu diria que o PMDB não está rachado hoje. O PMDB hoje é um partido forte em Minas Gerais, é um partido que precisa melhorar a sua condução. Nós precisamos fortalecer ainda mais, e eu tenho certeza que isso é um papel que cabe a todos nós. Cabe ao nosso vice-governador Antônio Andrade, um grande amigo, cabe ao nosso grande líder, deputado Adal Clever, nosso presidente da Assembleia, e quero ser sempre um soldado do partido, alguém que contribua para o crescimento do partido, jamais para escolher lados ou ter que decidir por aqui ou por ali. Vamos todos juntos. Pelo próprio estilo conciliador que você tem, há também conversas nos bastidores que você está se fortalecendo e provavelmente deve ser o novo presidente do PMDB de Minas Gerais? Bom, as perguntas, aí você me aperta. Mas a decisão da presidência do partido é algo que vai caber à Executiva Nacional. Eu fiquei tímido, sou tímido. Você é tímido mesmo. Mas isso é algo que cabe à Executiva Nacional, né? Nós não podemos aqui fazer uma eleição, disputar a presidência do partido sem contar com a Executiva, né, no âmbito federal. Então é algo que são cenas do próximo capítulo para discutirmos ainda. Foi bem político, viu? Saiu pela tangente. Mas nós vamos continuar daqui a pouquinho, porque a gente tem mais um intervalo e voltamos já já.
nós estamos de volta com o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que pode ser conhecido também como Newton Júnior ou Niltinho. Muito bem. Recentemente teve eleição na MM. A gente estava falando dessa forma que você está conduzindo no partido. Eu te pergunto, qual que foi seu real papel na indicação do novo presidente, que é o prefeito de Moema? Moema. Bom, Rosália, obrigado pela pergunta. Eu fico muito feliz quando toca nesse assunto, porque, em primeiro lugar, o prefeito Gilvan Lacerda, filho do grande prefeito Júlio Lacerda, que é um grande amigo da minha família, ele é um jovem competentíssimo, prefeito reeleito, com mais de 60% dos votos do município, e numa cidade que é a cidade vizinha, a cidade da minha mãe, que é a Lagoa da Prata. Então, é um lugar que tem um carinho muito grande por essa região, por essa cidade, estou sempre lá. E eu lancei o presidente Gilvan como candidato ainda na nossa reunião de final de ano do PMDB, na reunião da executiva, na verdade, antes do fechamento, e diante assim, de uma certa incredulidade de todos. Todos achavam que ele era muito jovem, ainda inexperiente, mas, na verdade, ele construiu, com muito trabalho, com muita competência, com muita articulação, a sua candidatura. E, certamente, por mérito dele, por mérito de todo o trabalho do nosso partido, com a condução inestimável do presidente Adal Kleber, que eu tenho que destacar também a força que ele teve nesse projeto, conseguimos eleger o Gilvan numa chapa única, algo também de consenso raro na MM. Verdade. Vamos para Brasília, governo federal. Lá. Por que Minas Gerais ainda não foi beneficiada com um ministério? Eu só posso dizer que deve-se a uma certa miopia política por parte do governo federal. Não há motivo, não há na história do Brasil, na história desde o Brasil República, início da República, que Minas Gerais não estivesse à frente do Executivo. Então é pela primeira vez que os mineiros ficam realmente desmerecidos. E nós estamos ainda tentando entender, tentando compreender qual o motivo disso, mas certamente é algo que Minas Gerais não vai pleitear, não vai se posicionar como uma questão particular de qualquer político nosso do Estado, de qualquer pessoa da bancada. Nós estamos aqui para garantir o crescimento do Estado, para garantir a condução do Estado, para resolver os problemas estruturais que nós temos. E não é um ministério, a mais ou a menos, que irá resolver isso. A política de Minas está muito unida nessa questão. Pois é, mas houve alguns episódios que a gente merece aí tentar entender. Primeiro foi a indicação do deputado Rodrigo Pacheco para a Justiça, assim como Bonifácio Andrada, que melou. O outro também foi o seu nome, que estava praticamente certo para o Ministério de Defesa. O que de fato estava por trás dessas indicações que não foram adiante? Eu tive uma conversa com o presidente Michel Temer há cerca de 40 dias atrás, junto com a bancada do PMDB de Minas, uma conversa franca, uma conversa aberta, muito positiva. E disse a ele que havia um boato em Minas Gerais de que ele teria feito um acordo entre o PSDB, na pessoa do senador Aécio Neves, e ele mesmo, o presidente Michel Temer, de que nenhum dos dois indicaria qualquer nome para ocupar qualquer cargo de relevância no Estado de Minas Gerais, fosse o ministério ou qualquer outra função de mesmo nível ou qualidade. O presidente Michel Temer fechou a cara nessa hora. Sim. E disse assim, olha, diga ao povo mineiro que quem nomeia, quem destitui, quem decide é o presidente da República. E aí nós tivemos condição de entender que realmente trata-se de algo momentâneo, passageiro, de uma construção que podemos até dizer que é por falta até de tempo. O presidente construiu o seu governo em menos de 40 dias, logo após o impeachment. Então, acredito que ele realmente tem esse crédito, esse débito com Minas Gerais. Minas Gerais tem esse crédito, está credora perante o presidente, mas o presidente é sábio, é um homem inteligente, um homem muito preparado, um homem que está lá pela sua competência, então saberá atender Minas Gerais nos seus pleitos. Seu pai, o ex-governador de Minas, não gostou nem um pouco disso, até teria dito se o presidente Temer chegasse aqui em Minas Gerais, ele ia ser recebido pontapé?
Pois é. Ficou bravo, isso não foi é? uma declaração bem polêmica, mas meu pai sabe como é, né? Ele sempre na emoção, sempre fala Polemiza aquilo que mesmo. polemiza. Mas isso está um assunto superado, o presidente Temer será bem-vindo ao momento que ele quiser em Minas Gerais, o povo espera e anseia a visita dele aqui, especialmente, né, no sentido de anunciar algumas questões que precisam ser debatidas para Minas, algumas obras, né, benefícios para o povo mineiro. E é isso que nós queremos Pode dele. vir sem medo, então. Pode vir sem medo, estamos aqui de braços abertos e portas abertas. Ainda mais agora que, segundo, né, o líder da bancada mineira, deputado Fábio Ramalho, que é a possibilidade de ser criado um ministério especificamente para Minas, que já está dando polêmica também, que tem que criar outro ministério. E a gente sabe também que o PMDB deve ser beneficiado com esse ministério e seu nome está um nome extremamente cotado. O que há de real nesse sentido? Rosália, eu fico muito feliz né, com muito orgulho, fico honrado em ter essa, né, ainda que sejam só especulações, mas é um sinal aí de que o nosso nome está contribuindo de alguma forma para o crescimento de Minas Gerais. Mas em relação a ministério, em relação à criação de qualquer despesa para o país hoje, para atender Minas Gerais, a bancada mineira, eu quero falar em nome dela aqui, nós não aceitamos. É algo inaceitável. O martelo está batido quanto Está batido, é inaceitável que Minas Gerais precise de um espaço, que seja criado espaço. Minas Gerais precisa do seu reconhecimento, do reconhecimento da sua contribuição para, né, para a nossa balança comercial, através das nossas exportações. É um estado que mais exporta minério, café e soja hoje no Brasil. Um estado que é um PIB maravilhoso, fantástico, de um povo que tem, né, história para contar, um povo que participou, né, da fundação desse país, da criação da nossa nação. Então, nós não temos aqui que pleitear qualquer coisa que poderia parecer algum tipo de mendicância. Nós temos o espaço que Minas Gerais precisa. Deputado, se você pudesse voltar no tempo, teria alguma coisa que você mudaria? Olha, eu talvez teria demorado mais a sair da escola. Sente saudade, era bom tempo. Eu saí muito cedo da escola, eu saí da escola aos 20 anos, eu me formei em administração aos 20 anos. Sério? Então você fez cedo. vestibular com quantos anos? Com 16 anos. Aos 16 eu já estava matriculado na Pontifícia Universidade Católica, até não tinha feito cursinho nem nada, eu saí da escola americana aqui em Belo Horizonte. Você estudou no Marista primeiro e depois na escola americana, né? Saí de Contagem, no Colégio Anchieta, Newton Paiva, escola que eu tenho grandes memórias assim, de tomar picolé final de semana lá na escola, um lugar muito, muito pitoresco. Saí de lá para o Colégio Marista, Dom Silvério, escola também que tem uma grande parcela de formação do meu caráter, talvez as aulas de português lá tenham sido as melhores da minha vida. E depois fui para a escola americana, uma escola de formação muito pragmatismo, muito pragmática. E lá diria que talvez a matemática tenha sido talvez o ponto mais forte da minha formação. Então, eu queria ter ficado mais tempo, né? A gente sente vontade de estudar, não por estudar, mas é pelo ambiente. Passa rápido, né? Porque passa muito rápido. E eu realmente formei muito cedo, enquanto meus colegas talvez tenham se formado aos 25 anos, eu me formei aos 20. E apesar de ter continuado os estudos, eu fui para 3 pós-graduações depois disso, ainda vejo que eu poderia ter... E além disso, quantos idiomas você fala? Bom, eu falo inglês, falo o espanhol, falo um pouquinho de alemão, falo francês. Já me falaram que você é poliglota, sim, de primeira, obrigado, muito bem formado. Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí eu agradeço aos meus pais que confiaram em mim, né? Tantos anos aí de formação, a gente precisa realmente dever aos nossos pais. E o que você precisa para ser feliz? Eu preciso de mais tempo com meus filhos e com a minha família, com a minha querida esposa. Eles são a razão do meu viver, definitivamente. Pois é, você é casado com a Paula, tem 4 filhos. Me conta um pouquinho de cada um e eu gostaria de saber se vai ter um quinto aí pela frente ou não. Não tem jeito, não vai nem caber lá em casa. A minha esposa, já encerramos os nossos trabalhos nesse sentido, mas a gente vive muito bem, uma família maravilhosa, né? Seja por parte dos pais dela, da família dela, por parte dos meus pais, da nossa família, meus irmãos, as irmãs dela. Mas os nossos filhos são 4 crianças assim incríveis.
A Maria Júlia é uma criança espetacular, a minha mais velha, que adora estudar, adora animais. Ela está com quantos anos? Está com 9 anos, vai fazer 10. O João Pedro, que está com 8 anos, também é um garoto assim, que é uma agilidade, ele é uma cabeça pensante fantástica, excelente em matemática, muito esperto. Depois tem o Maximiliano, que é o nosso terceiro, é um menino assim que também inspira os nossos corações, porque ele é muito carinhoso e sempre assim muito ligado nas coisas, uma criança muito especial mesmo. E a nossa pequenininha, que é a Sofia Maria, que é essa menina linda, graciosa, super sorridente, que veio para encerrar lá em casa e, né, concluir o nosso ambiente de felicidade. E vocês, quando estão juntos, o que é o programa favorito em Belo Horizonte em família? Olha, a gente gosta muito de andar de bicicleta. A gente anda muito, passeia de vez em quando. Você mora em que bairro? Eu moro ali no Vila da Serra, né, ali em Nova Lima já. Mas a gente gosta muito de passear de bicicleta, faz algumas trilhas de vez em quando. E sempre também fazer uma caminhada. Eu, às vezes, saio da minha casa até a casa do meu pai, eu consigo ir caminhando ainda. Então, saímos todos, quando está um dia assim bonito, a gente sai junto e faz um momento assim só de família. Toma água de coco na praça, vai almoçar na casa do meu pai. E para encerrar, um sonho não realizado? Um sonho não realizado, eu diria que é ver os meus filhos bem formados, né, com condição de conduzir a sua própria vida com alegria, com felicidade, inspirar neles que eles podem ser felizes, né, cada um no seu caminho, no seu desejo. E talvez passar mais tempo fora do Brasil, né, uma formação internacional, por mais que eu já tenha tido muita experiência fora, acho que passar um tempo lá estudando seria algo assim que me ajudaria bastante. Muito obrigada, nosso tempo encerrou. Foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Parabéns pelo seu programa também e conte comigo sempre que precisar. Muito obrigada. E eu gostaria também de agradecer a audiência de 3, na verdade, amigos queridos, que são do Jornal O Tempo, o Luiz Tito, o Heran Guimarães e a Helenice Laguardia, sempre presente aí nos acompanhando no programa. O BH News Entrevista fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo com um novo convidado e eu espero por você. Até lá.